Olá, está começando mais um programa Resenha Livre em nossos estúdios. Hoje, para falar sobre o Tribunal do Júri, eu recebo o Dr. Jesus Greco. Dr. Jesus é advogado, é professor do curso de Direito da Unifev e é nosso convidado hoje para discutir esse assunto que interessa muito para as pessoas, né, Jesus? Muito. O povo, em geral, eles têm uma querência muito grande pelo Tribunal do Júri, até porque a mídia focaliza muito sobre esse tema, né? Então, o povo gosta de entender o que está ocorrendo, o que está acontecendo. E como se trata, o Tribunal do Júri se trata dos crimes dolosos contra a vida, então normalmente tem repercussão na mídia e automaticamente eles acompanham até o final o julgamento. Por isso que eles gostam de acompanhar. O que é um crime doloso contra a vida, Jesus? Bem, o crime doloso é aquele que a pessoa tem a intenção de fazer o crime. Então, no caso, como se trata contra a vida, a pessoa tem o dolo, o ânimos, a vontade de fazer aquilo, de tirar a vida, de matar, no caso. O dolo, no caso, ele se opõe à culpa. Exato. A culpa acontece por imprudência, imperícia e negligência. Para dar um exemplo muito prático e claro, que todo mundo entende, se eu estou andando de carro e por imprudência minha, eu estou correndo demais, então eu atropelo alguém e mato. Esse é um homicídio, mas um homicídio culposo. Eu não tive a intenção de matar, eu matei por imprudência minha. Então esse crime já não vai para o Tribunal do Júri. Embora também seja um crime contra a vida. Contra a vida, mas é que nem muita gente também se confunde com o latrocínio, que está previsto no artigo 157 do Código Penal. Tem problema de vida, tira-se a vida. Só que o ânimos, a vontade, o dolo, não é de tirar a vida. A vontade é de roubar, é do patrimônio. Então, só ocorreu a morte em virtude da ocorrência da pessoa deparar com alguém que está querendo roubar alguma coisa, quer dizer, contra o patrimônio, ele reagiu e a pessoa matou. Então, teve o evento morte, só que foi um latrocínio, então já não é contra a vida. Quer dizer que a vontade da pessoa, quando ela idealiza praticar o crime, não é praticar o crime contra aquela pessoa específica e tirar a vida, ela quer tirar o patrimônio. Exatamente. Então, nesse caso, não vai a júri. Não vai a júri. Porque o latrocínio é um crime gravíssimo. Gravíssimo. Ele, inclusive, o latrocínio, ele é o crime mais grave do que o próprio homicídio qualificado. O homicídio qualificado, ele tem uma pena de 12 a 30 anos. E o latrocínio é de 20 a 30. No nosso Código Penal brasileiro, é o crime mais penalizado que existe. Só que o objetivo não é a vida. É muito simples. Se eu chegasse aqui e falasse, professora Nini, eu vim te matar. Pau, mato você, então eu tenho ânimos, a vontade de te matar, de tirar a vida. Agora, se eu chego em você e vou roubar o seu relógio e você reage, em virtude de você reagir, eu te mato, então aí eu já respondo por latrocínio, já não vai para o plenário do júri. Mesmo que você teve vontade de me matar, mas o teu objetivo maior era roubar. O principal era então roubar. Então é isso que orienta quando o crime vai ou não vai a júri. Exatamente. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Existem 4 tipos de crimes dolosos contra a vida, que vai para o plenário do júri, para o tribunal do júri. Pode ser tentado ou consumado, né? Que pode ser que eu tento te matar e não consigo, então vai para o plenário do júri também. O artigo 121 do Código Penal, homicídio, que é o homicídio simples e qualificado. 122, instigação e auxílio ao suicídio. 123, infanticídio, é quando a mãe mata a criança no estado puerperal. Isso aí é mais grave ou é menos grave, o infanticídio? É menos grave do que o homicídio. Por quê? Até uma coisa interessante, porque
entende-se que a mulher está imbuída daquele sentimento materno e tal, e às vezes por N motivos, ela se enlouquece e comete um crime, um homicídio, vamos dizer assim, contra a criança. Então esse é o infanticídio. Então tem uma pena mais suavizada. Essas pessoas que têm o filho e afogam, colocam dentro do saco de lixo, ou deixa abandonado no banheiro, isso aí são os casos do infanticídio. Quando estão no estado puerperal, quer dizer, logo após o nascimento. Acontece muito, professora, quando as famílias tradicionais, eles não aceitam que a filha, por exemplo, engravida ainda sem o casamento, ou engravida sem ter uma pessoa fixa. Mas tem isso ainda? Existe, e muitos. A gente depara com Existem pessoas que não querem que a filha fique dentro de casa, mandam a filha embora por causa disso. Meu Deus. Existe, infelizmente, ainda existe esse tipo de coisa. Então, a filha, para esconder isso da família, do pai, da mãe, dos parentes, qualquer coisa, ela fica com aquilo lá, tapeando e se espremendo, escondendo uma gravidez. Quando nasce, ela fica desesperada, não sabe o que faz. É onde ela pega, mata. Teve um caso aqui em Votuporanga, uma vez, teve uma repercussão muito grande, que a mulher teve o filho, a moça teve o filho, e quando ela foi lavar a roupa, qualquer coisa assim, ela pegou o filho e cortou a cabeça, o pescoço. Ah, eu me lembro disso. Teve uma repercussão muito grande, inclusive a mídia focalizou demais tudo isso daí. Inclusive nós trabalhamos em cima disso, eu e o professor Jaime Pimentel, nós defendemos. É um crime que é menos rigoroso em termos de apenamento, exatamente por isso, porque a pessoa ela está transtornada, então ela não tem uma maneira tranquila de decidir sobre aquilo. Mas como é que a gente sabe se a pessoa está em estado puerperal ou não? Porque não é todo mundo que tem isso, né? Não é toda mulher que tem filho que passa por isso. Isto, exatamente. É uma coisa tão difícil que os próprios juízes, quando eles vão julgar qualquer coisa, eles têm um cuidado muito grande. E a promotoria, que vai fazer a denúncia sobre isso daqui, eles têm uma dificuldade muito grande, porque isso daqui depende, inclusive, de uma ajuda de um outro profissional, que é o médico. O médico tem mais facilidade, de ter uma perícia médica. Sem essa perícia, não existe. Aliás, todos os crimes que deixam vestígio têm de ter perícia. Já tem de ter uma perícia nesse caso. E tem de ter, inclusive, uma avaliação social sobre o caso. Tem de ter um assistente social também, que vai ajudar na interferência, junto com a interferência médica, para dar um norte para o juiz, porque o juiz sozinho ele não tem condição de decidir se realmente a mulher está naquele estado ou não. E esse estado puerperal ocorreria em função dos hormônios? Olha, segundo os médicos, né, os peritos médicos, eles falam que realmente existe uma influência física, né? Então, acredita-se que é muito comum a depressão pós-parto, né? Que seria também uma forma de desequilíbrio decorrente do parto. E assim, num caso mais grave, então a mulher chegaria a essa descompensação. É uma descompensação muito grande. E eu tive a oportunidade de conversar com essa mãe, que ela, evidentemente, completamente arrependida do que fez, mas ela dizia que naquele momento ela não tinha nem consciência do que ela estava fazendo, porque ela estava tirando um problema da cabeça dela, ela queria tirar aquele problema da cabeça dela, porque ela achava que o fato dela ter dado à luz ao filho, de um lado ela tinha a compensação de ter um filho, mas de outro lado ela tinha a família inteira contra ela e que iria mandá-la embora de casa, então ela ia ficar sozinha na vida. Existe, e você não acredita o tanto que existe. É que nem o caso o outro caso, que é o quarto crime contra a vida, que é o auxílio ao suicídio. Não, o aborto. Ah, sim. O aborto. Então, o aborto é uma situação de... Tem dentro o artigo 124. O aborto vai a júri também. Vai a júri também. Todos esses que você falou são crimes que são julgados pelo tribunal do júri. Consumados ou tentados. Mas aborto é mais difícil ter tribunal do júri, né? Um crime de aborto. É engraçado, eu tive um caso, até foi um caso muito fácil, que eu tive em Cardoso.
Porque tem o aborto, ele tem o artigo 124, 125, 126, 127, 128. São 5 tipos de aborto. Porque tem aquele aborto que a pessoa é estuprada e tal, então inclusive Que é legal. É legal, ela pode até abortar, tudo bem. Então essa daí até não tem tanto, não precisa tanto do acompanhamento médico, do acompanhamento do assistente social e tal. O infanticídio e o aborto normal, posteriormente, ele tem que ter um acompanhamento, porque senão a pessoa aí fica transtornada posteriormente. Aí vem o resultado a posteriori. Então é difícil também. Agora, este caso que eu tive em Cardoso, é mais difícil o aborto, porque o aborto ele pode ocorrer normalmente. Também é uma coisa mais clandestina, né? Muitas vezes ninguém toma conhecimento. Não toma conhecimento. Ou se a sociedade toma conhecimento também, como tem muito, né? Fica por isso mesmo, né? E até muitos médicos atendem de uma maneira assim, até livre e não quer esconder, não deixa esconder, ninguém fala nada também, né? Até porque também tem uma divergência, né? Tem gente que acha que tem que ser legalizado. A tendência é essa, a tendência é de legalização. Existe uma grande maioria, né? Principalmente em termos de religião, que não aceita o aborto, e tem muita gente que é favorável, acha que já é uma devia. questão de saúde pública, né? Exatamente. Quem defende o aborto geralmente fala que, como ele existe mesmo, e quem tem dinheiro faz numa clínica bem, com bons aparatos, e, enfim, a mulher pobre faz e acaba ficando ou estéril, às vezes até morre, Exato. né? Esse argumento da saúde pública é um argumento favorável à descriminalização. Tem até projetos agora, né, para o novo código, que vai inclusive até a 12ª semana, se não me engano. Mas o que tá impedindo muito é a interferência da religião, né? Principalmente a religião católica. Eu sou católico, mas a religião católica ela ainda está meio lá atrás, meio retrógrada, e ela tem algumas arestas que até esse Papa atual, o Papa Francisco, ele tem certas aberturas dentro da religião, não estou dizendo nesse caso, mas, por exemplo, existe dentro da religião, a religião católica não admite que a pessoa que fez uma separação, que ele possa comungar, certo? E o Papa Francisco, nesse sínodo que teve agora, ele inclusive falou, nós temos de ver isso, a pessoa, qual que é o problema? Ele casa novamente, então a segunda esposa é uma bandida, então não vai dar oportunidade dele. E os bispos, os cardeais, que são mais tradicionalistas, não quiseram e não foi aprovado isso daí. Então, às vezes aparece um papa mais assim de cabeça, mas então, o fato do aborto vai ser muito difícil, principalmente defrontando com a religião católica. Mas eu acho que, bom, eu não posso dar muito palpite, porque dizem que eu sou muito palpiteira aqui no programa. Em vez de eu entrevistar, eu fico dando palpite, mas é que eu sou professora, não sou entrevistadora, né? Então o público tem que dar um desconto por causa disso. Na hora que eu vejo, eu já estou palpitando. Mas eu acho que para além da questão religiosa, também há argumentos racionais e nos dois sentidos. Sim. Né? É um debate muito complexo, porque se existe a questão de saúde pública, também existe o direito à vida, né, do feto. E sei que muita gente defende em razão da própria dignidade da mulher que vai conduzir aquela gestação. Isso tem se discutido muito no caso do aborto do feto que é do sem cérebro, que o Supremo já decidiu, mas agora bebês que têm problemas de saúde, né? Então é uma coisa muito complexa, assim, fetos que são inviáveis ou com doenças que têm muita sequela. E aí até os bebês normais também, que agora pelo novo projeto, aí se for aprovado, também poderão ser abortados até a 12ª. Tem um projeto novo do Jean Willis também, que vai nesse sentido. Eu estava vendo esses dias, ele foi divulgado aí na mídia. Ele fez um projeto também no sentido do aborto até a 12ª semana, e também não precisaria de motivo nenhum. Né? Então a legislação vem caminhando aí nesse sentido, e muito difícil resolver. E tem, às vezes, inclusive encontra pessoas totalmente contrárias. Eu estava vendo sobre esse caso de que eles estão pensando de até o 12ª semana e tal. Mas teve
um deputado, me passou agora o nome, nós estamos falando, ele é pastor, inclusive. Nossa, mas ele fez no debate que teve lá na sessão da Câmara, foi uma coisa impressionante. O tanto que ele debateu, o tanto que ele falou contrariamente a esse tipo de coisa, né? Então, mesmo dentro da Câmara, dentro do Senado, existe aquele anteparo, né, que às vezes não concorda com esse tipo de coisa, né? O aborto é um tema fascinante. Nós podemos fazer um programa para discutir não, só inclusive, o aborto. Só para comentar, eu não sei se ainda dá tempo da gente falar, mas esse que eu estou falando, esse aborto que eu fiz em Cardoso, foi logo no começo que eu estava advogando e tal, e eu achava uma coisa gostosa de defender. O Tribunal do Júri foi fascinante para mim, né? O Tribunal do Júri você deve lembrar que você fez inclusive um plenário do júri em Cardoso com a gente, gostoso né? mesmo. E esse caso, a moça tomou um remédio e abortou. Mas normalmente é aquele Citotec que aborta, aquele negócio. Mas ela tomou chá de picão. Picão é uma planta que a gente encontra no cerrado aí, e você pega e faz um chá. E aquilo lá me tocou. Falei, mas será que, né? Eu preciso procurar um médico para ver se realmente isso... E engraçado que eu procurei, até eu agradeceria até no ar, na época eu procurei o Dr. Fusa, que ele me fez um apanhado, um laudo sobre os remédios que poderia causar o aborto. E ele, inclusive, ele atestou que o picão não tem nada, não existe nada naquela planta que é abortiva. Mas tem a fama, certo? né? Muita gente tem a fama. Mas eu toma chá peguei de picão. aquele documento de um perito, de um médico, eu juntei dentro do processo e absolvi a pessoa tranquilamente no Tribunal do Júri. Certo? Agora é muito difícil, tanto que a gente vê no plenário do júri, dificilmente você vê um infanticídio e vê um aborto. Dificilmente. Você vê homicídio. Agora nós temos, inclusive, o homicídio da mulher, né? Dentro o feminicídio. Feminicídio, isso. Eu até perguntar para você. Eu até iria te falar que você, como coordenadora nossa do curso, nós estamos fazendo, tem uma menina, não lembro o nome agora, que está fazendo, eu sou orientador dela, está fazendo uma monografia sobre o feminicídio, coisa mais linda do mundo, um trabalho muito perfeito. O primeiro trabalho de feminicídio que está fazendo, inclusive, sem muita matéria e sem muito material para ela se apoiar. Mas ela está fazendo muito bonito. Tanto que hoje é uma qualificadora, o feminicídio, que é o inciso 6º do parágrafo 2º. Que seria, no caso, feminicídio é um homicídio, mas é cometido contra a mulher, mas também não é qualquer situação que você mata a mulher. Não. Você tem que matar por ela ser mulher. Por ela ser mulher e ela, normalmente, ela segue mais ou menos a Lei Maria da Penha, certo? Normalmente ela vai ser esposa, ela vai ser namorada, ela vai ser qualquer coisa ligada à irmã, qualquer coisa ligada à família, certo? Porque o fato de você mas encontrar é pela com uma condição pessoa, de ser mulher. Se você matar uma mulher, sei lá, por qualquer motivo que não seja por ela ser mulher, então aí é um homicídio simples. Uma suposição, muito até um exemplo esdrúxulo, mas que a gente pode falar. Se porventura entrei na minha casa para furtar alguma coisa dentro da minha casa, e eu não sei quem que é, se é homem, se é mulher, o que é, eu pego e mato, e eu não vou responder pelo feminicídio. De maneira ou nenhuma. Uma pessoa que tem uma dívida, está devendo para você, ou você brigou, ou se desentendeu no trânsito, resolvi matar, tal, matei uma mulher, mas não é em razão dela ser mulher. É uma proteção adicional à fragilidade da mulher? Exatamente, para ela não ter, quando ela não tem a possibilidade de defesa. Eu acho essa lei do feminicídio muito furada. Porque tem mulheres que são mais fortes, tem mulheres que são muito mais espertas. E também eu quero saber como é que faz no caso de você matar um transexual, que nasceu homem e depois se transformou em mulher. Se é feminicídio ou é homicídio? Vamos deixar essa para depois do intervalo. Ótimo. Então o programa Resenha Livre vai dar uma pequena pausa. Fique por aí, a gente volta já.